Olá, seja bem-vindo ao 30Cast. Eu sou Eduardo Negri, presidente do Diretório Municipal do Partido Novo aqui em Curitiba, e estamos trazendo nossos 39 pré-candidatos para que você possa conhecê-los, segui-los e já começar a apoiá-los. Aqui comigo, Alexandre. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Eduardo. E lembrando que uma das maneiras de ajudar o Novo em Curitiba é curtindo, compartilhando e comentando esse vídeo aqui hoje. E quem quiser seguir a gente no Instagram, @NovoPRCuritiba. que legal. Aqui hoje com a gente a Letícia. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, Eduardo. Oi, Alexandre. Bora lá papear. Como eu disse, o grande intuito aqui hoje é te conhecer um pouquinho melhor. Então conta pra mim um pouquinho da sua história, onde você nasceu, qual que foi a sua trajetória, o que te trouxe até aqui. Eu sou curitibana, né? Legal. Sempre morei aqui, amo essa cidade. E ao longo da minha carreira, eu fui me organizando, tanto na área da saúde pública como fisioterapeuta, quanto também em áreas de atuações sociais. Então, eu toco paralelo vários projetos sociais também, de ajuda a pessoas com deficiência e também a população mais carente. E você estudou aqui em Curitiba também, fisioterapia. Eu sou da primeira turma da Evangélica. Olha, Eu legal. entrei ali no início, já no ano 2001, na Evangélica. Estou formada há 20 anos. E aí começou a trabalhar com fisioterapia. Como que foi? Logo Pra na escolher sequência, qual área da fisioterapia? assim que eu me formei, eu prestei o concurso público e passei em primeiro lugar na residência em saúde pública com especialização em saúde da família. Então, era coordenado pelo Ministério da Saúde e eu fiquei alocada no Distrito Sanitário do Bairro Novo. Então, eu trabalhava nas unidades de saúde, gerindo grupos, né, de apoio, de exercícios na parte da promoção da saúde para as pessoas, assim como também algumas outras ações de prevenção de doenças. A gente fazia muita parceria público-privado ali para poder atuar para a população em benefício dos grupos, por exemplo, saúde do idoso, as crianças asmáticas, a população hipertensa, diabética, tudo desenvolvendo políticas em saúde lá no Distrito Sanitário. Mas isso é algo que não cresceu muito, né, aqui, infelizmente, né? Porque no Brasil a gente pouco se previne as saúdes, né? A gente tem uma carência muito grande ainda de uma rede multidisciplinar em saúde, né? O profissional médico é essencial, mas os outros também são. Então, eu acho que a gente precisa fomentar um pouquinho mais essa questão da importância de ter uma equipe multiprofissional para justamente atuar na promoção, né? Quando a gente pensa em política pública, eu sempre falo que a promoção é muito melhor. Quando você previne algo, até o gasto é muito menor, é muito mais barato você estar prevenindo uma doença do que depois custeando um tratamento, um remédio, alguma coisa nesse sentido. Eu até vi uma reportagem esse tempo fazendo um comparativo que era mais barato pagar para toda a população uma aula de pilates por semana do que os tratamentos de coluna que são pagos e afastamentos de INSS e aí das empresas, tudo, que se pagasse uma aula de pilates por semana já resolveria muito, porque realmente ninguém se previne. Não é à toa que nas empresas privadas tem, né, a questão da saúde do trabalhador, isso sim, e obviamente tudo isso através de estudos que comprovam o quanto é efetivo e o quanto, por exemplo, até o funcionário, né, com a sua saúde preservada, com o seu cuidado maior para si, ele também é muito mais produtivo, né? Então, se a gente parar para pensar o quanto é significativo e o quanto realmente reduz o ônus, né? O custo geral com a saúde, tá aí um nicho que a gente precisa trabalhar. E, sendo bem sincero, né? Hoje, a fisioterapia ainda não está no mesmo nível que ela merecia, né? Ainda ela não é tão valorizada como ela deveria. Eu já fiz algumas cirurgias de joelho, pé, etc. Quando você vai no plano de saúde, você vê o valor que eles recebem é muito pequeno comparado ao médico. E tem uma importância muito elevada, né? Eu acho que as pessoas só compreendem mais a importância da fisioterapia dentro de uma UTI.
tanto na UTI geral, que é o fisioterapeuta que é o responsável, por exemplo, pelos parâmetros da ventilação mecânica, que é tão fundamental aquele doente que está ali no momento, quanto na UTI neonatal, né, que também é o profissional que está ali responsável pela manutenção na vida, pelo imediatismo da urgência propriamente dita. Mas nas outras áreas ainda falta muito, muito, muito trabalho mesmo para que seja reconhecido como uma profissão essencial à saúde. Eu posso falar também por vivência. Meu filho ele tem uma doença e ele precisa fazer fisioterapia pulmonar. E até a gente ter começado a fazer essa fisioterapia, a respiração dele era totalmente comprometida. Depois que ele começou a fazer alguns exercícios no dia a dia, ele teve uma evolução absurda. A gente viu na prática como evoluiu. E aí ele acabou viajando e ficando um período sem fazer, retroagiu muito rápido. Então ali ficou muito claro a importância da fisioterapia. Eu costumo falar para os meus pacientes que o fisioterapeuta tem que ter o olhar global do indivíduo, né? O corpo funcionando como uma máquina que é criada por Deus. E as pessoas ainda têm até um pouco de preconceito, porque só imaginam uma fisioterapia, por exemplo, desportiva. Só conhecem o profissional que atende a lesão dos atletas. Não conhecem nem todas as especialidades, né? E que é importante, né? Sim. Tem até uma entrevista do Ronaldinho Fenômeno, do Ronaldinho Fenômeno. Ele falando, perguntaram o que você mais se arrepende na carreira. Ele falou de não ter começado fisioterapia antes, que ele sentiu falta depois. Mas voltando um pouquinho para a Letícia, e aí você é casada, tem filhos, me conta um pouquinho. Eu sou mãe do Lorenzo, que tem 9 anos e uma síndrome rara e que mudou totalmente a minha vida, né? Por alguns anos eu fui fisioterapeuta de um paciente só, porque quando o Lorenzo nasceu, ele permaneceu na UTI por 7 meses. Foram longos meses que eu realmente aprendi o quanto é árdua a batalha pela vida e o quanto é necessário que a gente tenha informação, conhecimento e recursos também para que a gente realmente consiga estruturar um tratamento quando a pessoa nasce com alguma deficiência. E você hoje se sentiu assistida pelo poder público? Como que foi isso? Longe disso, né? Além da batalha pela vida ali propriamente dito mesmo, toda mãe de UTI acaba se alegrando pelo xixi de cada dia. A gente faz balanço hídrico, tem que pesar a fralda, tem que contar quantas ml de leite foi infundido, enfim, tem esse cuidado real pela vida ali. Tem as batalhas que a gente tem que travar, às vezes, judicialmente, para garantir o direito básico, né? Os direitos que todo mundo sabe que todo cidadão brasileiro tem e que quando você vai atrás, você percebe que não é bem assim, que não é tão simples assim o que deveria ser, né? E é por isso que hoje eu falo muito da necessidade da gente desburocratizar todo o sistema, né? As coisas deveriam ser muito mais simples do que são. Eu tive um caso de uma medicação que o Lorenzo precisava para maturar o seu pulmão, mas é previsto que apenas prematuros extremos recebam essa medicação. No entanto, toda a equipe sabia da importância daquela medicação para ele e eu lutei por essa medicação. Quando eu consegui ter esse direito à medicação, pasmem, ela foi enviada para outro hospital em outro município. Por um erro? Por um erro administrativo. E o meu filho estava na UTI, lutando pela vida, e a medicação que ele tanto precisava estava em outro hospital. E eu tive que travar uma guerra, realmente, porque ninguém queria se responsabilizar em transferir essa medicação para o hospital de origem, que era onde ele estava hospitalizado. Só aí você já imagina o absurdo que a gente vive diariamente quando a gente necessita do poder público para um simples caso que era uma medicação. E é uma coisa normal no Brasil, o poder público não é responsabilizado por nada dos seus erros, né? E a gente acredita assim que o pagador de impostos, quem paga impostos, não se importaria em dar o dinheiro dele para uma situação dessa, né? E não para o Estado cuidar de coisas que não deveriam ser cuidadas, ter empresas... Ao invés de gastar 6 milhões no zoológico, eu tô pegando no pé do zoológico, só vai ficar bravo. Mas é que custa 6 milhões por ano o zoológico. Isso aí podia ser privatizado. Alguém podia estar cuidando. E ninguém seria contra um dinheiro ser usado. Esses 6 milhões do orçamento, bem, né? Com... E só quem usa isso que sabe, né? Eu tenho alguns exemplos também, porque eu acompanho. E, por exemplo, se você tem uma doença rara e que você precisa de uma medicação contínua,
tá? Então você já foi diagnosticado, é provado que você precisa dessa medicação, você tem que ficar a cada 3 meses fazendo um pedido novamente. Assim, por quê? Sim, vamos falar aqui, até nem tanto uma doença rara, mas vamos falar, por exemplo, de uma diabetes, que é comum a milhões de pessoas no nosso país. Como que o diabético, por que o diabético precisa ficar Cada 3 renovando o seu atestado médico se é uma doença que não tem cura? Se todo mundo já sabe que a diabetes tipo 1 não tem cura. Então, por que que esse cidadão precisa ficar se desgastando, correndo atrás de uma comprovação de tempos em tempos, né? E Então, tempo curto. Não é que, sim, eu acho que era desnecessário. Mas se fosse em ano, sei lá. Agora, cada 3 meses, você pega 3 caixas de remédio, você usa, daqui 3 meses você tem que comprovar tudo de novo, pega 3 caixas de remédio. É uma burocracia absurda, custa. A pessoa, às vezes, esquece ou tá viajando. É uma correria, é uma dificuldade para algo que já sabe. Não Isso faz sentido. Isso é uma das coisas que precisa ser feito, né? Que realmente tenha um sistema unificado de informações e que em saúde, tanto para doenças raras, para que isso seja amplificado, né? A gente tem aqui o Sidora agora que estão tentando estruturar, mas que não há o esforço nem de divulgação. Então a população que precisa ser atingida, né, captada com esse sistema, nem sabe que existe. Então a gente precisa muito trabalhar nessa questão. Eu costumo falar que a informação não pode ser rara. A informação salva vidas. E é a nossa obrigação como cidadão fazer isso, né? Levar para a população essa Mas informação. esse sistema, ele é federal, é municipal, ou existe uma centralização? Como é? O estado do Paraná desenvolveu, junto com a Celepar, e aí tem um esforço realmente do Departamento das Pessoas com Deficiência para que isso se concretize, né, numa esfera linkado, tanto municipal quanto federal também. Tem cada assunto varia. Tem assunto que é federal, tem assunto que vira municipal, tem assunto... Porque daí você tem que judicializar. É bem complexo. Assim, Pra poder ser mais do município. Deveria. Mais local, mais perto de quem precisa, não, por exemplo, em Brasília ou dependendo de... Sim, não chega, né? Quando é muito longe, acaba não chegando a informação. Né? E a burocracia está em tudo. Tem uma associação que eles importam cada 6 meses, assim, tal, uma vitamina que vem dos Estados Unidos e ela já foi liberada pela Anvisa diversas vezes. A última vez que importaram, a Anvisa barrou. Ficaram 3 meses lá barrando por algo que já vinha sendo feito faz, sei lá, mais de uma década importado isso. Aí, de repente, era um fiscal diferente na Anvisa e ele barrou. Ficaram 3 meses parados essa medicação, até que foi indo, teve que entrar com processo para conseguir. É muita burocracia para dificultar a vida. Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, Eduardo, é a questão que a gente trabalha muito agora, né? A gente tem se intensificado aqui em Curitiba para ampliação do teste do pezinho, né? Houve até uma liberação do governo, né, de milhões aí para ampliação, mas, por exemplo, não foi estipulado datas, não foi estipulado quando. Só foi falado que vai ser feito. Ou seja, jogaram para a plateia. Mas vai ser feito quando, né? E aí a gente está questionando em relação... E não há estruturação, não há o planejamento, não há um calendário a ser cumprido. Então, se não há uma data, como é que a gente vai cobrar? Né? Então, começa por aí. E aí eu sempre falo também que nada adianta a gente, por exemplo, fazer um diagnóstico. Sim, é importantíssimo um diagnóstico precoce, né? Eu levei 1 ano e meio para ter o diagnóstico do meu filho. Ele passou 7 meses na UTI e eu só tive o diagnóstico da síndrome de Goldenhar 1 ano e meio depois. Então, isso é absurdo, é absurdo. Isso eu, fisioterapeuta, né, esclarecida, com cultura, com acesso à informação, com Tava no Pequeno Príncipe? Ele ficou depois, a segunda fase da vida dele dentro do Pequeno Príncipe. Então, assim, no melhor hospital da América Latina. Né? E foi assim. Entendeu? Então, imagina quem não tem o conhecimento, quem não tem o acesso, quem não sabe por onde começar. Eu falo que essa é uma das minhas batalhas. Realmente mostrar para as pessoas como que deve ser feito, como que pode ser feito, como que tem que ser feito. Porque as pessoas, às vezes, nem sabem por onde começar. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha muito próxima, que me acompanha, que sabe, que vê toda a minha luta, minha batalha nos últimos 10 anos, dizendo que a mãe dela
tem um tumor ocular e que o médico sinalizou que agora tem uma nova medicação e que pode ser que ajude a mãe dela a voltar a enxergar, a recuperar um pouco da visão, mas de imediato ele já falou, procure um advogado porque você não vai conseguir. Você precisa processar o Estado para ter acesso à medicação que pode recuperar a visão dela. Então, e ela me mandou a mensagem porque ela não sabia se era assim mesmo, qual documento ela precisa. As pessoas nem sabem, por exemplo, que elas precisam primeiro da prescrição do médico, depois de uma justificativa, para aí sim, né, pleitear, digamos, né? E tudo isso dentro dos planos de saúde mais caros do mundo, né? Que se for pensar o SUS, não, as pessoas acham que é gratuito e não tem nada de gratuito no SUS. E se botar na ponta do lápis, deve ser um dos mais caros do mundo, né? E eu acho que eu vou completar, levando até para o mundo do novo, é que a gente fala muito de estado pequeno, estado enxuto. E aí muito se confunde, né? O pessoal da esquerda vem querer bater em nós, falando, vocês querem um estado enxuto, como que vocês estão trazendo uma pauta como essa em discussão? E aí que é a grande diferença, né, Alexandre? O Novo ele é a favor de um estado pequeno, de um estado enxuto, mas nos temas segurança, saúde, educação, o governo, o Estado tem que estar presente de uma forma eficiente. Sim, o Estado tem que ser, né, eficiente e a serviço das pessoas, né? E se a gente não enxugar a máquina pública, jamais vai conseguir que o governo faça o seu papel, que é o essencial para o cidadão, né? Saúde, segurança e educação. E proteger a principal função do Estado, que é proteger a vida. Sim. Né? Eu iria ter vergonha, se eu fosse o ministro do STF, ver pessoas em dificuldade na saúde, com segurança e tudo isso, e ter uma pessoa levantando, puxando a minha cadeira na hora que eu fosse levantar. O meu imposto, eu já acho muito alto. Eu queria que a carga fosse menor. Mas se ele for esse valor, mas pelo menos que chegue nas pessoas. Que tenha saneamento básico, que tenha saúde, que tenha educação, e não essas regalias que o nosso sistema tem. Nos 3 poderes, né? Nos 3 poderes é muito inflado, inchado, com coisas absurdas. Por isso que o Novo luta contra privilégios, né? E é por isso que eu também tô no Novo, né? Eu já tinha sido assediada por outros partidos por causa dessa minha visibilidade. Por 4 vezes eu disse não. E esse ano eu vim pro Novo. Mas você já tinha pensado em sair, algum momento, entrar pra política? Ou era algo que você achava muito distante? Como você sentia isso? Tinha sido convite direto, realmente. Tanto para vereança quanto como deputado. Uhum. Mas o meu pai foi funcionário público a vida inteira. E um homem muito honrado que me pediu que eu não fosse, porque ele não queria que a caçula dele tivesse no balaio junto com todas as pessoas, né? Porque infelizmente ainda tem um preconceito enorme, né? Cultura no nosso país que o político é corrupto, que o político não é bom, né? Então meu pai, como protetor que era, tinha me pedido que eu não fosse e eu tinha respeitado esse pedido, mas esse ano virou a minha chave, né? Esse ano eu entendi que ele também vai sentir muito orgulho de ver a filha dele lutando por tudo que ele sempre acreditou, por tudo que ele sempre me mostrou, né? Pelo caráter, pela honradez. Como funcionário público, meu pai combatia lá dentro a corrupção, ele via as coisas. Eu lembro de cenas da minha infância, do meu pai chegar em casa chorando porque a chefia ordenava ele fazer algumas coisas da qual ele não compactuava e aí ele não fazia e aí sofria retaliação. A pressão e a retaliação. Então eu cresci assim, eu cresci com esse modelo, né? E aí foi por isso que eu disse não tantas vezes. Mas quando eu entendi um pouco mais dos princípios e valores do Novo, eu entendi que eu era pertencente, né? Eu me sinto pertencente a essa família. E para mim é muito bom, por exemplo, ter me filiado das coisas. Eu acho que as pessoas nem sabem que a gente antecipadamente já assina o compromisso de que, no caso de um mandatário, abrirá a mão dos privilégios, né? Isso foi uma das coisas que me mostrou quão sério era o partido. O porquê que eu queria ser pertencente a um partido que tem como premissa básica isso. Se você for mandatário, abra mão dos seus privilégios. E eu acredito muito nisso. A gente precisa que a democracia nesse país não seja, né, aquela ditadura da minoria privilegiada, organizada, que acaba conquistando os privilégios que são pagos pela maioria da população.
Isso não faz sentido nenhum. Isso é o Nenhum. maior absurdo nesse país. E se a gente até voltar, porque daí a esquerda prega que é um governo pro povo, e aí o povo que tá pagando o imposto, porque o imposto tá no consumo, então tá no arroz, tá no medicamento, é o maior imposto de medicamento do mundo. Aí o povo tá pagando esse imposto pra lá em cima ter uma regalia. Então, assim, onde que é o governo do povo? É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. E é isso que a gente está lutando contra. E a gente faz isso dentro de casa. Nossos mandatários, em todas as esferas. É o governador Zema, que abriu mão de um monte de privilégio. São os mandatários de vereador, que abriram. Os deputados federais, deputados estaduais. A gente mostra que a gente abre mão. Então não é uma teoria, é realmente na prática. E dentro de casa, muitas vezes, né? Porque nossos dirigentes, a grande maioria não recebe nada, é voluntário. Tem muitos voluntários dentro do Novo, né? A gente começa dentro de casa realmente fazer as coisas diferentes. E sempre procurando um jeito de gastar menos, que é o contrário que a gente vê hoje, né? O Lula mesmo falando que tem que procurar o limite de pagar imposto, depois cortar gastos. E não o contrário, vai cortando gastos para não ter que aumentar imposto, né? É absurdo. Eu falo, as pessoas me perguntam do porquê do Novo, né? E eu falo que o Novo, para mim, é formado por pessoas comuns com pensamentos extraordinários. E isso, para mim, me faz a diferença. É isso que eu quero fazer no dia a dia. E acho que uma coisa que marcou muito, principalmente no encontro de São Paulo, que você estava lá, queria saber um pouquinho como foi essa experiência, foi escutar o Deltan mesmo, falando que hoje o Novo é formado de pessoas com o propósito de servir. Né? Acho que isso é uma coisa que é diferente de qualquer partido político. São as pessoas que estão entrando na política para servir, para poder fazer algo diferente. Conta para nós um pouquinho como foi essa experiência lá em São Paulo. Essa parte foi muito tocante, realmente, né? Porque eu tenho na minha essência o serviço, né? Eu sou fisioterapeuta. Eu alivio a dor das pessoas com o meu conhecimento e com as minhas mãos. Então, servir ao próximo é a minha essência. Estar lá com pessoas que eu admiro tanto, justamente por essa história, por essa construção de políticas, pelo poder de enfrentamento também, né? A gente vê os nossos deputados lá, é incrível a força que eles têm, a coragem que eles têm é admirável. Então, estar tão próximo, poder conversar no corredor com todo mundo. Eu lembro que eu olhava para o lado, tropeçava Carol Esponza, olhava no outro, Marina Helena, cruzava Adriana Ventura, né? Enfim, aquilo foi incrível. Foi a sensação de pertencimento mesmo, de entender que chegou a minha hora, de entender que eu posso fazer a diferença nesse país também, porque se a gente quer realmente a mudança, a gente precisa fazer parte dessa mudança. Eu acho que o brasileiro também ainda tem a cultura de que a política é tão torpe que ele não quer se envolver. E não entende a importância da gente realmente se envolver, da gente realmente fazer a parte que nos cabe para fazer essa mudança. Eu acho que teve uma geração que preferiu ficar longe da política e aí acabou deixando as pessoas boas de fora. Que é o que você falou do seu pai, né? Eles achavam que então quem é uma pessoa boa não deveria ir para política. E aí acabou que as pessoas ruins foram assumindo. E então acho que o seu pai não queria que você fosse, não é que ele não queria que você fosse para política. Ele não queria que você se tornasse uma pessoa ruim. E o Novo está provando que pessoas boas que vão para a política, elas vão continuar boas, porque é a índole delas. Não é uma questão de onde elas estão, do que ela está exercendo, e sim dos princípios e valores dessa pessoa. E principalmente quando ela acha um exército com princípios e valores iguais, dá força. Você se sente forte hoje dentro do Novo? Muito, muito. Primeiro, que eu acho que também outra coisa que faz muita diferença, e o Alexandre tá aqui fenomenal, é o suporte que vocês nos dão, né? Essa questão de time, de equipe, de todo mundo trabalhando com o mesmo propósito, com o mesmo valor, com a mesma coerência. Isso para mim também faz a diferença. Isso para mim é fundamental. Isso traz para mim essa segurança de que a gente está fazendo o que precisa ser feito. E eu acho que dentro do nosso cenário hoje, Eduardo, a gente precisa falar também da questão da liberdade que é tão forte no Novo, né? A gente vê os absurdos, eu que ainda trabalho com as redes sociais, então, quando a gente começa a ver projetos de lei que querem, né, tirar totalmente a nossa liberdade, eu me sinto enclausurada até do que pode ou não pode falar, porque a censura voltou, né? Na verdade, a censura tá aí.
E aí, como mãe de Lorenzo, que falo tanto da minoria das pessoas com doença rara, que luto tanto por uma sociedade mais inclusiva para as pessoas com deficiência, que a gente busca a questão da acessibilidade, do respeito às diferenças, a liberdade se torna essencial. A liberdade, para mim, é fundamental. E a gente precisa também falar dessa questão da liberdade, não dissociando da responsabilidade do agir com a integridade, com respeito às leis, porque é dessa forma que a gente consegue um convívio pacífico e harmônico realmente entre todos. Que bom ouvir você falar isso e ver que você está tão dentro dos princípios e valores do Novo. Acho que essa é uma das maiores bandeiras do Novo. É dar liberdade e, se tiver algum erro, ter a punição. Mas você dá a primeira confiança, você dá a liberdade para a pessoa. Não adianta o governo querer ficar cuidando de tudo, proibindo tudo. As pessoas têm que ser livres. E é uma coisa que eles falam importante, que eles falam que o Novo não defende as minorias, né? Não, o Novo defende minorias. O Novo defende liberdade individual, as liberdades. E automaticamente já está defendendo as minorias, né? E essa é uma coisa importante que você comentou aí. Defender a liberdade é defender as minorias, né? E a gente fecha o ciclo que a gente volta lá na questão disso, que se a gente enxugar a máquina pública, se a gente combater a corrupção, se a gente colocar os recursos públicos, né, dentro das políticas adequadas, buscando o básico, o essencial, que é a saúde, segurança e a educação, a gente consegue atender a todos. A todos. E eu vou puxar mais uma coisa que você falou, que me chamou a atenção e que dá muito orgulho pra gente. Você citou tanto nome de mulheres fortes, protagonistas dentro do Novo. Você sente que no Novo existe um acolhimento muito bom para a mulher? Existe espaço? Existe uma igualdade? As mulheres do Novo vão dominar o mundo. O nosso time é muito forte, né? O nosso time tem uma representatividade incrível e é muito acolhedor. É muito bom estar reunida com as mulheres do Novo e admirar cada uma delas. Eu acho que se eu pudesse resumir o grupo das mulheres seria a admiração. Porque em cada uma delas eu vejo as virtudes que a mulher tem, né? Vocês me perdoem, mas tem virtudes que são só da mulher. E como é importante essa questão do equilíbrio também, né? Tanto do homem quanto da mulher. Então eu fico muito feliz de fazer parte desse time que a gente consegue ter o nosso espaço respeitado pelos homens, né? Em nenhum momento há essa discriminação. Uma das coisas que eu vejo que a maior diferença é a questão do respeito da mulher indivíduo, né? Humana. Não há a questão da politicagem de que nós precisamos de mulheres aqui. Não... mérito. É mérito. Cada mulher que está ocupando um espaço dentro do Novo é por mérito próprio. Isso faz muita diferença, porque eu me sinto, né, uma mulher empoderada realmente. Eu sinto que eu tenho uma carga, uma bagagem de vida que eu posso fazer a diferença. Mas eu ser respeitada por conta disso também faz a diferença. Que gostoso. Muito orgulhoso. Tô emocionado. Você tem causas que me emocionam muito. Que conte comigo nessa batalha. E a gente tá chegando ao fim. E quero te agradecer muito pela sua coragem, por todo o trabalho que você já tem feito e por estar colocando o seu nome à disposição. Isso nos dá muito orgulho e é um exemplo. Mas para finalizar, eu queria que você fizesse um resumo. Quem é Letícia e o que te motiva? Eu sou a mãe do Lorenzo, que tem 9 anos, uma síndrome rara. E eu quero que nenhuma criança ou família se sinta abandonada ou isolada, negligenciada por conta da sua condição única. A luta pela vida do Lorenzo me ensinou que a gente precisa avançar muito ainda na questão das políticas para as pessoas com deficiência. E eu quero que as pessoas tenham em mim essa possibilidade real de promover mudanças dos paradigmas, tanto sociais quanto políticos, das pessoas com deficiência. É emocionante. Espero muito, dia 6 de outubro, estar comemorando com você e que conte comigo pela luta, pela causa, e a gente vai conseguir melhorar cada dia mais essas políticas públicas que tão importantes são para as pessoas necessitadas. Alexandre, obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Edu. Letícia, quem quiser te acompanhar um pouquinho mais, te seguir, como te acha nas redes sociais? Nas redes sociais eu tô como leticiafanini.novo.
um Instagram realmente novo para trazer toda essa trajetória nova na minha vida para vocês. Esse desafio novo. Então, muito obrigado. Alexandre, muito obrigado. Obrigado, Letícia. Parabéns pela sua luta e obrigado por vir pro Novo junto lutar com a gente aqui, né? Você que assistiu, gostou, curta, comenta, compartilhe com os amigos. É muito importante seu apoio. Aquele que quer se filiar ao partido, entre no nosso site www.novo.org.br. Lá tem o link de filiação. É muito importante a gente aumentar o número de filiados, tanto para nós, dirigentes, para o partido e para os pré-candidatos. E seguir o Novo no Instagram. É isso daí. Novo PR Curitiba. Muito obrigado.